Boa tarde, a paz seja com todos. Hoje eu gostaria de ler com vocês o capítulo 12, verso 44 até o 50 do Evangelho segundo São João. Diz assim: E Jesus clamou e disse: Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado, esta o há de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu o mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. Graças a Deus, né? Jesus, ele diz aqui algumas coisas muito interessantes. Ele começa dizendo: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Jesus é a luz, é aquele que ilumina o nosso entendimento, a nossa alma, o nosso espírito, nos dá sabedoria para enxergar as coisas como elas realmente são. Jesus é a luz que nos trouxe a vida. Ele disse: quem vê a mim, não vê a mim, vê aquele que me enviou. Quem vê a mim, vê aquele que me enviou. E ele disse também: quem crê em mim, crê naquele que me enviou. Aquele que crê em mim, não crê em mim, crê naquele que me enviou. Então Jesus, ele veio para salvar. Ele disse aqui: eu vim para salvar o mundo, não vim para condenar o mundo, vim para salvar o mundo. Jesus é aquele que veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Nós que estávamos todos perdidos nos nossos pecados, estávamos todos distanciados de Deus, e Jesus, pela sua misericórdia, Deus pela sua misericórdia, enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, para pagar o preço da nossa redenção, e pelo seu sangue nos libertou do nosso pecado, do mal que havia sobre nós, e agora nos transportou para o reino celestial, o reino de Deus. E ele diz aqui: eu vim para salvar. Ele disse: se alguém não crer em mim, ele diz: eu não o julgo. Ele diz: mas as minhas palavras, as mesmas palavras que eu tenho falado, estas palavras hão de julgar no último dia. Pelas palavras que Jesus nos disse, elas são palavras de salvação, elas são palavras de vida. E nós temos grande prazer em aceitar essas palavras, em aceitar o que ele disse, porque ele é Deus conosco, é o Emanuel, é o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós, é Deus conosco. Em Colossenses capítulo 15, capítulo 1, do verso 13 em diante, do verso 12 em diante, diz assim: dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é
antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo feito por ele a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Louvado seja Deus, né? Jesus, ele é aquele que criou todas as coisas. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é aquele em quem todas as coisas permanecem em existência. Tudo que existe, só existe porque é mantido em existência por ele. E diz aqui que ele nos tirou da potestade das trevas. Ele nos resgatou, ele nos tirou, nos arrancou da potestade das trevas. E Jesus é a imagem visível do Deus invisível. E ele é aquele que tem a primazia sobre tudo. É o primogênito da criação. Ele não é o primeiro criado, mas ele é o primogênito. Ele, porque Jesus, Cristo é homem, e ele é Deus, mas ele foi o primogênito e unigênito do Pai, o único gerado como homem, sendo Deus, se fez carne e habitou entre nós. Por isso ele é o primogênito da criação. Nele, em Cristo Jesus, tudo que foi criado, nos céus, na terra, em todas as partes, foi criado por ele e para ele. E ele existe antes de qualquer coisa, porque ele é Deus. E também todas as coisas existem por meio dele. E diz aqui, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude da divindade nele habitasse. Em Jesus nós temos contato com Deus, em Jesus você se achega a Deus, porque não há outro caminho para se chegar a Deus a não ser Jesus. Jesus é o único caminho que leva até Deus. Que você fique com essa palavra, que você medite nisso. O que Jesus é para você? Ele é Deus conosco, é o Criador, é aquele que é o Salvador, é aquele que em suas palavras ele nos trouxe a salvação, é a luz do mundo, para que aquele que o segue não permaneça nas trevas. Que Deus abençoe a você, a sua família, que Deus te proteja e te guarde. É a nossa oração, nós oramos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.